O quê? Não, deixa eu pensar o que eu vou falar. Ai, deixa ser gravado. Eu tenho que passar. Fica muito alto, não? A gente vai testar. Ou se você quiser botar na roupa e prender também, Tá, opção. né? Eu gosto disso, que eu pareço que eu sou bem profissional. Né? Fechar aqui, ó. Falei alguma coisa. Olá, meu nome é Natália Peçanha, sou professora do curso de História da Universidade Federal de Berlândia, vascaína, gonçalense. A gente idealizou o projeto pensando aliar tantas discussões que a gente já vem desenvolvendo academicamente, né, dentro do campo da área de pós-abolição, mas, sobretudo, pensar como que essas biografias que a gente mobiliza no âmbito acadêmico, elas podem ser pensadas na vida pública, na sociedade, como eles afetam pessoas e como a gente, enquanto pesquisadores, também somos afetados por essas pesquisas. Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Alessandra Tavares, conhecida também como Alê Tavares. Sou professora de História, historiadora de profissão. Sou carioca do subúrbio do Rio de Janeiro, uma mulher preta que se propôs a se juntar com os amigos profissionais da área de História também, nos encontros acadêmicos e nos encontros da vida, para pensar um projeto em que a gente poderia alçar a nossa profissão e as nossas vivências. Daí é que surgiu o projeto Biografias Invisíveis da História do Rio de Janeiro. Eu sou Max Oliveira, eu sou professor de História, também fiz mestrado e doutorado na área de História. Sou ator formado pela Escola de Teatro Martins Pena e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o projeto Biografias Invisíveis da História do Rio de Janeiro. A gente idealizou um projeto que pudesse falar de personalidades que, ao longo da história do Rio de Janeiro, no período do pós-abolição, tiveram suas trajetórias invisibilizadas. A gente convidou 20 pesquisadores para que pudessem escrever biografias afetivas sobre personagens. Por que afetivas? Porque a gente propôs que cada historiador se colocasse em primeiro lugar no texto. Ou seja, o historiador também, ou pesquisador, a gente tem antropólogo, jornalista, ele também é personagem da sua própria narrativa. Onde a gente pensa, pesquisa, pensa afetos, pensa formas de escrever de maneira afetiva. Dentro dessa lógica, o Max Oliveira e a Alessandra Tavares e eu desenvolvemos esse projeto na busca de atingir um público mais diversificado, né, que não fique apenas centrado dentro dos muros da academia. Então, a gente buscou, a partir de uma linguagem afetiva, mais leve, trazer esses personagens, né, e publicizá-los, né, de um modo em que pessoas de qualquer área, interesses diversos, possam acessar esses conteúdos e contribuir também para a produção de futuras publicações dentro dessa perspectiva de biografias afetivas. E aqui não, a gente queria que o autor falasse também do seu encontro com esse personagem. Então, cada autor narrou não só o sujeito que ele escreveu, mas ele também narrou como é que foi o encontro, como é que ele descobriu essa personagem, por que ele está escrevendo sobre essa personagem, onde que essa personagem toca ele. Colocando personagens que nos afetam, que afetam determinadas comunidades, num cenário de divulgação de suas histórias a partir de um site. O site Biografias Invisíveis, ele já está no ar e fez parte, né, desse percurso que a gente desenvolveu como autores e coordenadores de um projeto que vem trazendo muita alegria para a gente, porque estamos rompendo, né, com os debates acadêmicos de uma forma de escrita de ciência muito engessada e propondo uma forma de escrita leve, né, dentro de um encontro dos autores com as personagens. E dentro desses personagens há uma diversidade de pessoas, né, e afetos, pessoas negras, pessoas cis, pessoas trans, mulheres, homens, hétero, homossexuais, e assim a gente pretende dar curso a esse projeto,
sendo alimentado, né, por mais personagens, por mais biografias, que a gente possa conseguir parcerias, né, para o futuro. E é isso. Bom, gente, boa noite a todos. A gente deu uns 15 minutos, né, para ver se a galera vai chegando. Geralmente esse horário é um horário que tem trânsito, é ruim. Mas a gente vai começar logo, porque a gente sabe que algumas pessoas têm horário, né, para sair. Então, eu queria primeiro agradecer aqui ao Bistrô da Vó por abrir o espaço para a gente poder estar aqui hoje. Agradecer também ao coletivo Escritoras Vivas pela presença, a gente está muito feliz. E agradecer especialmente a Ionara, que foi a pessoa que fez, né, essa intermediação e que fez essa conexão para que a gente pudesse estar aqui hoje falando um pouco sobre biografias e biografias afetivas. E eu vou deixar que a Alessandra e a Alê se apresentem. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Max Oliveira, eu sou professor de História, também mestrado, doutorado, sou ator formado pela Martins Pena, e sou do projeto Poeira, nós três aqui, do projeto Poeira da História, que é um projeto de divulgação em história, que a gente chama de história pública, que são formas que os historiadores tentam encontrar para falar de história por um meio, digamos, menos chato, que não é aquela tese de centenas de páginas. A gente busca conteúdos que são acessíveis para pessoas que não são da área e tornar o conteúdo histórico mais atraente. Então, basicamente, é a gente pensar no conceito de divulgação científica, só que dentro da área da história. Então, Poeira da História, que foi pensado por mim, por Natália, no início, é um projeto que está experimentando várias possibilidades de tentar pensar conteúdos em divulgação em história, como uma série para o YouTube, história em quadrinhos, jogos, uma peça de teatro ou um site onde a gente tem pesquisadores que escreveram sobre biografias. E aí eu vou deixar que elas continuem. Boa noite, eu sou a Alessandra Tavares, eu também tenho uma trajetória acadêmica. O nosso encontro, inclusive, foi um encontro acadêmico. Nós fizemos parte do mesmo programa, né, de doutorado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e dentro desse encontro de pesquisas, nós estabelecemos também afetos, né, afetos positivos, afetos por afinidades, né, e vontade também de romper um pouco com essa história muito engessada que a gente tem dentro de sala de aula. Eu sou professora há 17 anos, historiadora há 20 anos, e é sempre um desafio da gente pensar história, mas de forma com que as pessoas se sintam dentro da história. Então, esse encontro ele começa aí. Eu sou uma mulher preta suburbana, carioca do Rio de Janeiro, sou sambista de escola de samba, não sou passista, tá, gente? Eu fico lá no chão da escola, assim, ó, mas estou lá vivendo no chão da escola de samba, e de alguma forma eu consegui aliar o meu gosto por escola de samba, aliar essa vontade da gente de construir espaços de debates, de pesquisas científicas, mas de forma com que as pessoas se sentissem representadas também. Então, Maxi, eu e a Natália, que vai se apresentar um pouquinho, nós começamos a pensar espaços. Eles iniciaram com Poeira da História e eu venho chegando, correndo por fora em outros projetos, e esse Biografias Invisíveis é um deles. Eu vou passar a palavra agora para a Natália, para ela falar um pouquinho sobre ela. Boa tarde, quase boa... Não, já é boa noite, né? Na verdade. Meu nome é Natália Peçanha, eu sou daqui de São Gonçalo, só que agora eu estou morando em Tuiutaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Sou professora da Universidade Federal de Uberlândia. E como a Lê disse, né, a gente começou a trilhar esse caminho acadêmico juntos, né, na universidade, mas isso ultrapassou esse meio acadêmico. Hoje somos amigos, parceiros, né, desenvolvemos esse trabalho juntos, que eu acho que é o trabalho que mais nos orgulhamos, né, desses últimos anos, e que é um trabalho que se inicia, né, a partir no caso, né, do Max e eu,
éramos 2 recém-doutores desempregados, né? Que a gente, quando entra no doutorado, imagina, nossa, vai chover emprego, né? E aí o que acontece é que terminamos o doutorado desesperados, e aí e também não só pela questão financeira, mas pelas inquietações. E agora, né? Qual o sentido do que a gente faz aqui? Né? Se não tocar a sociedade, né? Será que a gente vai continuar falando para os nossos pares, né? Que é um número muito restrito? Então, o Max e eu iniciamos, né, com a ideia de pensar o Poeira da História, que é um projeto, né, como o Max mesmo informou, que se insere dentro da lógica da história pública, que hoje não é um campo, mas é uma prática que vem se desenvolvendo, vem crescendo muito dentro da área de história, né, que pensa a divulgação científica, mas pensa também a atuação do historiador em outras áreas, né, que não apenas a sala de aula. E aí o Max e eu, né, aqui são algumas fotos de projetos, iniciamos fazendo aulas públicas lá no centro do Rio de Janeiro, pela Pequena África, aberta ao público, captando as pessoas pelas redes sociais, e aí, a partir desse contato com essas pessoas, que eram diversas, né, de diversas áreas, diversas formações, a gente desenvolveu o site, né, e a partir de 2020, né, a gente começou o projeto em 2019, 2020 veio a pandemia, eu também estava grávida, então eu dei uma parada e o Max continuou com o projeto, desenvolvendo outras atividades que ele vai explicar um pouquinho aqui para a gente. Bom, em 2020, a gente começou também a fazer projetos para a internet. E aí já pensando um pouco nessa perspectiva de uma história também que está nas redes e que fala para um público amplo. Tá pequenininho ali, mas provavelmente vocês conhecem, né, aquelas pessoas. É o Rui Aniceto ali, a Cleise Campos, a Ionara e o Eric Bernardes. A gente fez uma série de debates para pensar memória e patrimônio na cidade de São Gonçalo, né? A importância da gente pensar como construir uma identidade local, uma identidade gonçalense a partir de uma percepção do que é a história de São Gonçalo e como nós estamos inseridos dentro dessa história. Em 2021, ainda pensando memória e patrimônio em São Gonçalo, esse foi o primeiro projeto de teatro dentro do Poeira da História. Foi um espetáculo online dentro da pandemia, então a gente fez tudo sem se ver, todo mundo dentro das suas casas. Basicamente, a gente conta um pouco, né, são pontos históricos que vocês conhecem. Ali está o Palacete de Mimi, na Praia da Luz também, então são símbolos muito importantes que remetem um pouco da nossa história. Em 2022, a gente fez uma série para o YouTube, que foi uma série sobre o bicentenário da independência do Brasil. Em 2023, a gente faz, então, o primeiro espetáculo teatral presencial, e aí a gente fala sobre... Parou? Não. Opa, foi. Não, em 2022 ainda, o Poeira começa a trabalhar um pouco com consultoria. Então, esses são 2 trabalhos que não são do Poeira da História, mas que a gente fez consultoria de pesquisa e também consultoria de revisão de roteiro, né? Ali é um espetáculo aqui é um espetáculo de teatro e ali foi uma série também para o YouTube. Em 2023, a gente faz um espetáculo online, que foi o espetáculo presencial, que foi o Cartas de Darcy Ribeiro, e aí pensando um pouco, não só sobre a figura do Darcy, mas pensando sobre o papel da educação como um local de transformação, né? Uma educação emancipadora. Esse foi o último trabalho em 2023, e agora em 2024 a gente então chega no Biografias Afetivas da História do Rio de Janeiro. Aí são algumas fotos do espetáculo, né? Que a gente usava documentos históricos, projeções, e aí sim o Biografias. Você passou para ela. É muito interessante que o Max ele vai fazendo esse percurso, né? E numa forma de explicar, né? Ele vai fazendo com uma linearidade, né? Mas ele estava agora há pouco na Alemanha e ele levou Cartas de Darcy para lá também como espetáculo, né? Que ele montou
aqui no Brasil e conseguiu concorrer a um espaço lá. Então, em 2024, você também estava fazendo cartas de Darcy. E em 2023, na verdade, é quando a gente concorre ao edital do Estado, um edital voltado para a diversidade, e a gente se reúne e começa a pensar, né, sobre esses atravessamentos que nós temos, né, incômodos quanto historiadores, e atravessamentos de pesquisa, né, que nós somos 3 pesquisadores voltados para a questão de trajetórias de pessoas dentro de um sentido de pós-abolição, pensando questão de raça, pensando exclusões sociais. E em 2023, então, a gente começa a pensar em como que a gente podia alçar isso, se não através de uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar, que é a partir de personagens, a partir de biografias, mas que esse escritor se coloca nesse texto, né? Porque nós somos atravessados sempre, né, pelo que nos afeta. Eu chego para pesquisar escolas de samba, mas eu pesquiso uma escola de samba que me afeta. As pessoas lá, né, são pessoas que eu estou falando, sobre pessoas. E a nossa ideia era pensar sobre essas pessoas dentro de uma diversidade racial, dentro de uma diversidade de gênero, sexual, pensar numa diversidade social e também inserir uma série de profissionais que nos ajudaram a concretizar isso. Por quê? Por meio desses recursos públicos, a gente faz o dinheiro circular, né, na promoção cultural. E a gente faz circular também com profissionais que mesmo temporariamente a gente está empregando. São profissionais de ponta que estão ali na coordenação do projeto. Aí a gente precisa se valorizar quanto doutores, né, no projeto, e uma coordenação de pesquisa, autores pesquisadores ali. A gente tinha jornalista, a gente teve psicólogo, educador, historiador, antropólogo, uma pessoa do teatro, pessoas que estavam ali pensando em trajetórias também, mas pensando em trajetórias dentro da sua perspectiva. E a nossa provocação foi: você já faz uma pesquisa sobre trajetória, pensa trajetória, então por que não produzir marcando ali como foi o seu incômodo que te fez te interessar por essa trajetória? O que essa trajetória ela te mobiliza? E ali a gente teve 20 autores, a gente teve uma engenharia de software que fez o site para a gente, porque a gente sabe designer. A gente teve uma pessoa que fez o designer, que fez toda a arte de divulgação, uma pessoa que fez o site para a gente, né? Porque nós somos historiadores, né? O Max ele sabe até um pouco de muita coisa desse campo, mas foi preciso que a gente tivesse todo esse suporte para concretizar. Com um contador para pensar com a gente a questão legal, a questão dos custos, de como que a gente faz isso dentro de uma planilha. E esses aqui são os nossos autores, olha. A gente tem pesquisadores da história, da antropologia, a gente tem educadores, a gente tem uma mulher trans, a gente tem uma candomblessista, doutora em educação, e ela gosta de falar na circularidade, né? Ela gosta de dizer que ela é candomblessista, professora, doutora, numa circularidade. E aí a diversidade também de pessoas que entraram, né? Tanto na escrita quanto na elaboração e na concretização do trabalho. Vamos voltar para o slide? Maxi, multitarefas. A Nath vai falar um pouquinho sobre como que foi essa nossa proposta de escrita afetiva, né? Como que a gente chegou a isso e como que a gente colocou essa proposta para os autores, né? Que foi um grande desafio no pensar acadêmico aí. Inclusive para nós que também somos autores de cada um de uma biografia.
Dentro da academia, a gente é sempre ensinado, né, essa ideia de neutralidade, né? Esse projeto, então, né, a gente acaba ganhando esse edital, convidamos 20 pesquisadores, né, como a Ale falou, de diversas áreas, e com a ideia de que eles propusessem, né, um personagem como esse sujeito que vai atravessar, né, essa escrita. Esses sujeitos, eles tinham que ter uma característica que era o fato de serem... Não precisavam nascer na cidade do Rio de Janeiro, não ser carioca, enfim, mas tivesse uma atuação, né? E essa atuação, ela podia ser de diversas formas. Então, a gente teve autores que falaram de seus parentes, né, como a Lucimar, que falou sobre a história do seu irmão, né, o professor Álvaro Nascimento, que falou sobre a sua tia, Vinícius sobre a avó dele. Vinícius sobre a avó. A gente teve a Sarah York, que é uma professora da UERJ, travesti, que falou de si, ela falou dela enquanto essa personagem, né, e da importância dela estar ali enquanto essa sujeita, essa mulher que está ali e que está sendo escrita, ela escrevendo a sua autobiografia, e outros tantos personagens, né, que foram bem importantes e que acho que é só o começo desse projeto. A ideia é de pensar um site colaborativo em que as pessoas também proponham esses personagens, que as pessoas também possam falar, escrever essas histórias afetivas e fazer essas histórias circularem também nesse site, que vai ser aberto, né, nesse sentido. E eu acho que... já falei um pouco, né, da proposta. Acho que agora o Max pode mostrar o site, né? Ele está aí para a gente manusear, para a gente... Bom. O site, gente, ele pode ser acessado pelo celular também. Se vocês quiserem... É verdade. Se vocês colocarem... Continue. Poeira da História. Isso, Poeira da História ou Biografias Afetivas. Já é a primeira opção do Google, aparece lá de cara. Eu testei hoje. Bom, e aí vocês viram um pouco dos autores, né, que fizeram o site. E aqui a gente tem, bom, do início do site, né, o título do projeto. Mas ele fica um pouquinho diferente no formato no celular. Ele é diferente do formato no computador. Mas o que está escrito é tudo igual, só o formato que fica diferente. Isso. E aqui estão algumas das biografias, né, que a gente tem. Essa daqui, por exemplo, é da Ale que escreveu. A gente pode até entrar aqui brevemente. Você quer ler um trechinho? Aquele trechinho? Vamos lá. Eu acho que está funcionando aqui a internet, vamos ver. Tá. Mas vai ficar ruim para ler, né? Mas eu acho que eu lembro. Você pode falar também. Então, gente, bota o título, por favor. Tá. Então, gente, essa foi uma das biografias, né? Eu me propus a pensar uma senhora sambista do Morro da Serrinha. Tia Eulália é o nome dela. A tia Eulália, ela é muito representativa para a sua comunidade, mas ela é pouco conhecida para além da sua comunidade. E isso, para mim, faz parte mesmo de um repertório social do samba e da vida, né, de excluir trajetórias femininas e a importância dessas trajetórias na cultura afro-carioca. Por quê? A tia Eulália, ela foi fundadora da Escola de Samba Império Serrano. Ela tinha a carteirinha número 1, ela doou o terreno para a escola de samba, ela desfilou, gente, até os seus 96 anos de idade. E ela, no início da escola de samba, ela ajudava a elaborar a alegoria, ela fazia as fantasias, botava naturalmente que ela arregimentava as costureiras locais, para fazer as roupas, né, que na verdade eram roupas em 47, e depois fantasias. Ela entrava na composição de enredos, sem nunca ter assinado nada, sem ter um documento escrito a respeito disso, mas isso está presente nas memórias locais. E a importância dela.
Então, o meu encontro com a tia Eulália, né, que eu coloco a tia Eulália, uma filha de Dona Etelvina, que era a mãe dela, que desde sempre era conhecida também como a primeira leva de imigrantes que veio do Vale do Rio Paraíba, lá de Minas Gerais, se instalou em Madureira, e ali, gente, fez-se o núcleo urbano, que hoje é conhecido como um quilombo urbano do Morro da Serrinha, que é com jongo, que é com escola de samba, que era com ladainha, que era com folia de reis, que presente em vários morros do Rio de Janeiro. Então, eu venho trazendo a ideia de que a casa dessas mulheres são as casas de resistência desses saberes, que são saberes ancestrais. E o meu encontro que se dá com a tia Eulália não é um encontro de quem morou na Serrinha. O meu encontro se dá com a tia Eulália das minhas memórias de menina favelada em outra favela lá do Rio de Janeiro, que via a escola de samba, o desfile das escolas de samba na televisão coletiva, porque não eram todos que tinham televisão. E era um momento de assistir às escolas de samba. E as minhas memórias dessa época, das casas dessas mulheres, recebendo as pessoas, agregando as pessoas, são memórias que me fazem pensar em como eram as casas dessas mulheres na Serrinha também, e da tia Eulália. É legal porque a Lê falou muito a palavra encontro, né? Então acho que a proposta, acho que o cerne do projeto é pensar como escritores podem biografar um personagem, mas não de uma maneira distanciada ou mais burocrática em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo que você biografa alguém, você também se coloca enquanto personagem dessa história e você está narrando o encontro com esse biografado, ou seja, o que te mobilizou emocionalmente, o que te tocou para poder falar sobre essa pessoa, onde que te conecta, né? O que te mobiliza. E aí é um pouco nesse caminho que a gente direcionou que essas escritas acontecessem. E acho que é um exemplo que sintetiza todos os outros, né? Não, então, pensando nessa oficina, a gente queria propor que vocês agora refletissem, né? A gente disponibilizou esse material aí, né? Pensar em biografias afetivas, em personagens, né? Que os tocam de alguma maneira. E, claro, né? Não precisa trazer, né? Terminar hoje, né? Mas pensar em rascunhar essa forma de escrita, essas biografias, né? Trazer esses sujeitos e vocês afetados, né? Eu era uma jovenzinha, 17 anos, cheia de sonhos, primeiro ano da faculdade de letras que eu cursava na FFP. Meu filho sempre foi um apaixonado por pessoas, por vidas. Então, o desejo dele era sempre fazer pelo outro. Nasceu em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro, dentro de uma senzala. Rubens nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais. Sua estadia neste plano foi curta e meteórica. Eu tive um pai que eu não tenho como falar dele, né? Já tenho alguns anos que ele faleceu, mas eu ainda fico emocionada. Vou tentar também não me emocionar. Corri o ano de 1975. Nasci após o primogênito de um casamento interracial entre Cláudio e Célia, na cidade que outrora foi chamada de dormitório. Aprendeu a ler e a fazer cálculos com o pai, a quem muito admirava. Mas foi com ele que aprendi a mágica da contação de histórias. Um dos 11 filhos de Geraldino e da italiana Floripes, nasceu no interior do estado do Rio, numa terra cigana que ainda ensaiava ser cidade, Varriçai. Olá, sou Suelen Carvalho. Eu publiquei meu primeiro livro em julho deste ano, Entre Linhas para Todos Nós. Como o Ionara falou, tem um sarau lá em Caraí, então se quiserem, estão todas convidadas, inclusive, mesmo quem não recita, mas para apreciar, se vocês gostarem de poesia. É sobre uma mulher forte, empática e capaz de coisas incríveis. É sobre uma mulher que buscava sua independência e nunca entendeu que poderia fazer isso por si, e por isso buscou a realização por meio de relações fracassadas. Eu não quis trazer um personagem para perto, porque eu estou muito fragilizada. Então, obrigado por me atingir aqui com força da sua resistência.
também a escrita desse historiador. Ele, nas suas memórias, ele lembra da tia dele nos momentos de comida, nos momentos de reunião, e ele consegue alçar a carteira sindical da tia dele. Tem pessoas que têm desde escrevendo, a gente tem homens negros, mulheres negras, pessoas cis como autores, e também abordando pessoas